Fala galerinha, tio Will, zero dúvida, professor de história. Vamos aqui analisar mais temas absurdos, vamos lá. Temas que eu falo, galera, são temas que rolam na internet, são até argumentos, né, que as pessoas falam aí, o senso comum. Ah, é isso, é aquilo. Tá baseado em nada, em estudo, não é por isso que aqui é zero dúvida. Vamos lá então, vamos conferir um desses temas aqui. Nossa, esse é um tema muito comum que muita gente fala aí. Prestem atenção. A ditadura de 64 não foi uma ditadura, foi uma revolução militar. Ai, doeu o coração do tio Will. Vamos lá, galera. Vamos debater esse tema absurdo, completamente absurdo. Primeiro, vou situar vocês. Eles falaram aqui de ditadura 64, ditadura militar de 64, né? É bom a gente localizar a data, 64, porque nós tivemos outra ditadura antes da de 64, que foi do Estado Novo de Vargas, foi de 37 a 45. Já essa, que aqui no tema tá falando ditadura militar de 64, ela durou de 64 a 85, 21 anos. E tá dizendo aqui que não foi uma ditadura. Mas galera, calma, vamos trabalhar melhor esse tema. Vamos lá. Hoje nós falamos ditadura civil-militar. Não foi somente uma ditadura militar. Por que nós falamos civil-militar? Porque teve grande participação de civis. Show de bola! Por exemplo, vários segmentos da sociedade civil, eles apoiaram a ditadura. Muitos se arrependeram depois, mas apoiaram. Por exemplo, a Igreja Católica apoiou a ditadura, empresários apoiaram a ditadura, governadores do Brasil, dos principais centros, apoiaram a ditadura. Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que ainda era Guanabara, não tinha tido a fusão ainda, Carlos Lacerda. Vários segmentos da classe média apoiaram a ditadura. E outra coisa, galera, claro, a ditadura civil-militar agora, entenderam? De 64, de 64 até 85, claro que a principal estrutura eram dos militares. Tanto que os 5 presidentes, durante esse período, foram militares oficiais. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, todos militares. Claro que a principal estrutura, quem determinava, eram os militares, mas tivemos participação também de civis, inclusive torturando. Ou, vocês já ouviram falar do temido delegado Fleury? Então tivemos participações de civis em várias estruturas que quem comandava eram esses militares. Entenderam então, galera? Agora, a questão aí, né? Não foi uma ditadura. Óbvio que foi uma ditadura, galera. Óbvio. No início, os principais militares, que não podíamos botar somente num bloco, né? Tinham militares que eram legalistas, eram a favor da democracia. Mas tinha um bloco, uma ala mais radical, esses não, esses queriam a ditadura. Infelizmente, esses que dominaram essa política durante 21 anos. Show? Então, no início, eles queriam, né, mostrar um lado assim, não, na verdade é uma democracia, não é uma ditadura. Por exemplo, tem um congresso, tem ali deputados e senadores, então não é uma ditadura. Galera, isso não tem nada a ver. Até porque o congresso, os militares fechavam quando eles queriam. Se não fizessem a vontade dos militares, eles fechavam o congresso. Tinha deputados e senadores lá e se organizavam. Galera, os militares acabaram com o pluripartidarismo naquela época. O que é pluripartidarismo? Vários partidos. E só tinham 2 partidos naquela época, o Arena e o MDB. O Arena era um dos militares, o MDB era da oposição. Só que esse MDB da oposição já era um partido completamente fragmentado, onde os mais radicais lá, que eram contra a ditadura, né, foram presos, outros fugiram, tiveram que fugir do Brasil. Entenderam? Show! Outra coisa, os atos institucionais, galera. Esses eram decretos, leis, que os militares criavam e teriam que ser obedecidos. Por exemplo, tio Will vai criar aqui, ó, ato institucional do tio Will. Você vai ter que assistir essa aula 10.000 vezes. Ah, tio Will, não vou conseguir. Não vai conseguir? Dá teu jeito. Isso é uma determinação ditatorial. Você vai querer reagir? Então, galera, os atos institucionais eram decretos. Decretos, leis. Os militares iam criando e teriam que ser obedecidos. O pior foi o AI-5, o temido AI-5, que acabou com qualquer direito de todos os cidadãos do Brasil. O AI-5 praticamente ele legalizou a tortura no Brasil, galera. Show de bola, onde o presidente poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia mandar aposentar servidor público, caçar mandatos, mandar prender, mandar soltar. O AI-5, ele censurou todos os setores,
do Brasil. Foi o pior ato institucional. Então eles fizeram decretos-leis, né? Show! Mas tio Will teve uma Constituição. Então, foi uma democracia, não foi uma ditadura. Galera, ter uma Constituição não quer dizer, né, que essa Constituição seja o quê? Democrática. A Constituição criada, né, na época dos militares, desse período, 1967, essa Constituição, ela apenas, né, aceitava todos os mandos e desmandos dos principais, né, agentes da ditadura daquela época. Então, galera, foi sim uma ditadura civil, militar. Outra coisa, galera, revolução. Muitos falam revolução militar. Galera, então vamos trabalhar o conceito de revolução? Vamos lá. Galera, revolução, conceito de revolução não é revolta. Revolta é diferente de revolução, nunca esqueçam disso. Revolução, ela muda, né, vários setores onde ela ocorre. Ela muda, por exemplo, a economia de um país. Ela muda a sociedade. Ela muda o setor de transportes. Revoluções, às vezes, classes oprimidas conseguem chegar no poder. Essa é a ideia de revolução. E o que ocorreu nessa época não foi revolução. Muito longe disso. Foi um retrocesso e muito grande. Até porque, galera, em um governo onde os direitos humanos não são respeitados, ainda mais naquela época, que já tinha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, esses direitos humanos não foram respeitados. Pelo contrário, nós não podemos falar em revolução. Pessoas assassinadas, pessoas torturadas, mulheres grávidas, torturadas, crianças torturadas, famílias que perderam seus entes queridos e nunca mais acharam. Galera, como é que isso foi revolução? Na questão da economia, o milagre econômico, onde o PIB do Brasil cresceu muito. Galera, presta atenção. O PIB crescer não quer dizer que, por exemplo, os mais pobres estão sendo beneficiados economicamente. O projeto econômico da ditadura civil-militar, 64, né, até 85, desse período, o projeto econômico foi criado lá no início, né, que vai acarretar no milagre econômico, esse grande crescimento do PIB do Brasil, ele apenas concentrou renda, aumentou a desigualdade. Sim, porque sabe como era esse projeto econômico, galera? Era arroxo salarial. O que é arroxo salarial? O teu salário não aumenta? Então vamos fazer uma ideia rapidinho aqui, ó. Rapidinho aqui, o Anderson aqui que está me observando e o Vitor também que está me observando. Vamos fazer rápido aqui, ó. Rápido, uma análise rápida. Finge que o Anderson, ele tá ali, vocês não estão vendo, mas ele tá ali. E o Vitor, ele tá ali. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo, tá? Finge que eles ganham, vamos lá, vou dar moral para eles, 20 mil reais por mês. Olha! E aí tem o arroxo salarial. O salário deles não aumenta. E eu ganho 600 reais. Galera, o salário não aumenta. E aí, aumentam impostos. Junto a isso, aumentam impostos. Tudo bem, eles que ganham 20 mil, eles vão sentir o impacto, mas bem menos que eu que ganho 600 reais. Correto, galera? Esse era o plano econômico na época da ditadura civil-militar. Arroxo salarial. Salários não aumentavam. Aumento de impostos. E outra coisa, leis criadas para impedir greves e para reprimir, porque era uma ditadura. Imagina eu revoltado, vou pra rua, meu salário tem que aumentar, pancada descia em cima do tio Will, eu poderia até ser preso, ele é comunista. Isso aí, aquele velho papo que o Brasil foi comunista, né? Aquele velho papo do comunismo, né? Vai virar uma Cuba, não sei o que, ele é comunista. Aí justificava prender a pessoa, torturar a pessoa e assassinar a pessoa. Então, qualquer um que se colocasse contra o regime ditatorial era chamado de comunista. Então, entendendo esse plano econômico, galera, esse plano econômico onde o salário não aumentava, mas os impostos aumentavam, arroxo salarial, repressão em cima dos trabalhadores e benefícios fiscais a multinacionais que chegavam aqui, tinham privilégios e aí, galera, levavam à falência outras, né, empresas de menor porte. Então, o que aconteceu? O plano econômico ele concentrou renda, criou desigualdade e, pior, dívidas. Porque quando, entre aspas, o milagre econômico começou a acabar, o setor econômico lá, que estruturava isso na época da ditadura, tentou o quê? Nossa, temos que segurar esse plano econômico aí. Empréstimos, e aumentando a dívida externa do Brasil. Então, como é que foi uma revolução, galera? Desigualdade social, concentração de renda, aumento de dívida externa. Óbvio, não foi revolução. Até porque, galera, as informações que iam para a população naquela época
Olha, o tio Will, as informações que iam para aquela época para a população eram todas censuradas. Ia só o quê? As informações que os setores principais da ditadura queriam. Jornal era censurado, rádio era censurado, tudo era censurado. Entenderam, galera? Então, nada disso. Foi uma ditadura civil-militar e não foi revolução. E tio Will ama vocês. Beijos.